Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui. Hoje a gente vai falar sobre Reflection API, né? Então, chega de ficar no básico da linguagem de programação PHP. Bora avançar e entender a complexidade, né, por trás do core do PHP, da linguagem PHP e o que é possível fazer quando a gente está trabalhando com orientação a objetos, né? Então, tem várias vezes que a gente pega alguns frameworks, algumas bibliotecas que a gente pega e fala assim, nossa, mas isso aqui acontece de uma forma mágica. Não, nada é mágico, tá? Existem sim métodos mágicos no PHP, mas existe também uma API que é nativa do PHP, que chama Reflection API, que dá para você fazer muitas coisas por trás dos panos, sem o programador ali ter a noção, as coisas só acontecem. Então a gente vai entender esses conceitos de Reflection API para abranger ainda mais o nosso conhecimento e quem sabe, né, te dar uma base para você desenvolver a sua biblioteca ou o seu framework, beleza? Bom, e antes de iniciar esse conteúdo, eu quero deixar bem claro aqui que a JetBrains apoia esse canal oficialmente com ferramentas maravilhosas. Para quem não conhece a JetBrains, ela nada mais é que a empresa que constrói soluções para melhorar a experiência do desenvolvedor, tá? Então, ferramentas como PHP Storm, PyCharm e muitas outras para melhorar a sua experiência no desenvolvimento quando você estiver programando e também melhorar a sua produtividade, tá bom? Bom, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Bom, então hoje a gente vai entender o conceito de Reflection API do PHP e como usar essa API nativa da linguagem. Então, na ciência da computação, o conceito Reflection é basicamente a habilidade que um programa tem de inspecionar alterações no código-fonte em tempo de execução, tá? No PHP, o conceito de Reflection é a habilidade de inspecionar uma classe, né, o que é um molde, ou um objeto, que é uma instância desse molde, para obter informações relacionadas sobre uma classe, objeto ou interface, ou seja, em um código orientado a objetos. Essas informações relacionadas podem ser tipo propriedade, métodos, parâmetros de métodos, tipo de dados. E caso você queira fazer um uso mais avançado, você pode criar bibliotecas ou classes genéricas para exibir dados, processar diferentes formatos de dados, realizar serialização, agrupar dados e muito mais em tempo de execução. Fora que também a gente pode instanciar novos objetos, invocar métodos de forma dinâmica. Então, nesse conteúdo, a gente vai aprender a utilizar a API de reflexão do PHP para construir dependências obrigatórias, como, por exemplo, precisamos criar um objeto com a função de controlar o usuário, um user controller, essas coisas assim. Então, bora lá, vamos criar o nosso projeto bem básico aqui. Então, eu vou no meu diretório de projetos aqui, Two Jobs. Daí eu vou criar aqui um diretório mkdir php reflection API. Vou entrar nesse diretório. E aí eu já vou abrir logo aqui o meu PHP Store, tá? Beleza, só vou passar para o lado direito aqui, que eu tenho costume, tá? Enquanto ele vai detectando o tipo de projeto ali e tal, para melhorar a nossa experiência, eu já vou digitar aqui um Composer init. A gente vê que não tem nada aqui ainda, tá? E aqui, basicamente, eu só vou dar vários enters mesmo, sem olhar nada, só para ele já criar a nossa estrutura aqui, tá? Ele vai dar uma estrutura para a gente aqui, que é um diretório source, o arquivo composer.json e o diretório vendor, onde a gente pode adicionar as bibliotecas de terceiro e chamar também o nosso autoload.php. Feito isso, eu vou instalar um pacote aqui para a gente debugar, né? No Laravel a gente tem o DD lá, que ele vem desse Symfony var-dumper. Então, vou instalar aqui, ó, composer require symfony var-dumper-dev, tá bom? Então, esse pacote ajuda a gente debugar aí. Então, antes da gente começar, a Reflection Class, né, que é uma classe aí da Reflection API, ela possui um método chamado getParentClass, que nos retorna o nome da classe Py, né, que a gente está inspecionando em questão. Então, a gente vai começar a aprender descobrindo heranças de uma classe, usando o Reflection API, e aí depois a gente vai avançando, até a gente ter um domínio muito bom de Reflection API. Então, como uma classe pode estender a outra, criando uma grande hierarquia de classe, a gente vai iterar nelas através de um simples while. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou criar um
app.php na raiz do meu projeto aqui, e eu já vou criar a estrutura inicial dele aqui. Vou pôr meu declare strict types aqui. Pode ser que aqui a ideia não está reconhecendo, porque ele ainda não sabe a versão do PHP. Tudo bem. A gente pode vir aqui e informar essa versão do PHP. Para fazer isso dentro do require, que a gente não tem aqui, a gente só tem require dev por enquanto. Então, dentro do require aqui, a gente vai fazer aqui require. E aí a gente vai falar aqui, PHP, que a gente quer usar a versão aqui 8.2, tá? Que é a versão aqui do meu compilador. Se você não sabe a versão do seu compilador, você dá um PHP espaço, traço, traço, version, tá? Que aí ele vai te dar a versão do seu compilador aí, beleza? Do seu interpretador PHP. Beleza, agora se eu voltar lá no meu app, colocar aqui o declare strict types, pode ser que ele ainda não reconheceu também, porque eu não rodei aqui tem que rodar um dump autoload, né? Então eu vou fazer aqui, ó, php composer du. É um atalho para dump autoload aqui. PHP não, é só composer du, né, gente? Aí ele já faz esse recarregamento aqui do arquivo composer.json. Ainda não está reconhecendo. Dá um require once aqui, ó. E vou pegar o vendor autoload PHP. Vou pôr na mão aqui mesmo, ele não está reconhecendo. Ah, é lógico. Ele não está reconhecendo porque a gente está numa ideia que ela dá muita assistência para o desenvolvedor. Então, a gente não configurou na IDE qual versão que a gente está usando. Então, só vir aqui, ó, no PHP e selecionar a versão 8.2 aqui em cima, tá? Agora sim, a IDE mesmo vai reconhecer tudo que a gente está trabalhando aqui. E ela vai começar a dar várias sugestões, inclusive, tá? Por isso que eu recomendo o PHP Storm. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Um código bem simples, class humano, uma hierarquia de classes a gente vai fazer. A gente vai fazer um class pessoa, não liga que eu estou fazendo em vários, no mesmo arquivo, é para fim didático mesmo. Então, pessoa vai dar um extends em humano, aqui, ó, class pessoa, extends humano. E aí a gente vai fazer uma última classe aqui, que é o class pessoa física, extends pessoa. E beleza. Então a gente tem uma classe pai geralzona lá, que é humano. A gente tem pessoa que estende de humano e a gente tem pessoa física, né, que é uma especialização que estende de pessoa, tá? Então beleza. Então como que a gente começa a trabalhar com o Reflection API? Eu vou criar uma variável aqui, ó, Reflection class vai receber. Eu vou dar um contrabarra aqui para acessar ela direto, porque ela é do core PHP. Contrabarra reflection class, tá? E aí, na verdade, eu tenho que pôr um new aqui, né? A gente está criando uma nova instância. E aí, no parâmetro aqui, a gente pode passar uma string do objeto, ou a gente pode chamar o FQN, né? O Full Qualified Name, que é uma string com caminho completo. No caso, a gente pode usar com 4.class. Então, vou falar aqui, ó, pessoa física 4.class. Isso aqui retorna uma string, né, para quem não sabe, do QN, né, o Full Qualified Name. Então, aqui eu vou colocar um array aqui, ó, parents. Vou colocar um array vazio, que é aqui nessa variável que a gente vai descobrir quem é o pai de quem aqui, tá? E vamos fazer um loop aqui, ó. Então, enquanto o parent recebeu reflection class get parent class, né? Então, enquanto ele receber isso aqui, então a gente vai fazendo o quê? Jogando lá no parents, que é o nosso array, tá? O nome da classe pai com parent get name, tá? Então, em cada iteração do while, ele vai, que isso aqui retorna um array, certo? Então ele vai estar iterando nisso aqui e vai estar jogando em cada passada esse valor aqui, tá? E aí a gente, nessa variável parent. E aí, cada loop, a gente pega o nome dela e joga no array de parents aqui em cima, tá bom? E aí a gente fala aqui que no próximo loop, agora quem que vai ser a instância atual que a gente vai pegar já não vai ser da pessoa física, vai ser de uma que está acima dela, no caso, pessoa, tá? Então, como que a gente faz isso?
a gente fala que agora a variável reflection class vai receber parent, que é esse cara aqui de cima, tá? É um código bem simplão mesmo, tá? E aí aqui embaixo a gente pode dar um dd, né, que a gente instalou o pacote aí, em parents, para a gente ver tudo, né, que ele jogou nesse array aí, tá? Fica tranquilo, parece um código complexo, mas se você não estiver entendendo, é um código extremamente simples, tá? E é o comecinho da Reflection API. Qualquer coisa, pausa, reveja o vídeo, tá? Para a gente ficar com o conhecimento bem claro. Isso aqui você já precisa entender para ir para os próximos passos, tá? Então a gente vai executar aqui, ó, php espaço app.php. E a gente vê que no primeiro, ó, que é a primeira classe que a gente pegou, que é a pessoa física, que é essa aqui. Então o primeiro pai dela é pessoa. E aí no próximo loop, quando pessoa é a classe que está sendo inspecionada aqui, o pai dela é humano, tá? Então a gente conseguiu navegar em todos os pais a partir da classe pessoa física, tá bom? Então esse é um exemplo bem legal, tá? Já para te dar uma base do que dá para fazer. E agora a gente vai descobrir todas as propriedades de uma classe, independente da visibilidade, que no caso visibilidade também é conhecida como a palavra encapsulamento, tá? Mas o que é isso, tio? Quando você vê a palavra public, protected ou private, isso é a visibilidade. A visibilidade dela é pública, é protegida ou é privada, né? Também isso é chamado de encapsulamento na orientação a objetos. Qual o encapsulamento dela, né? Como ela está encapsulada, como está envolvida, né? Essa propriedade, esse método, tá? Público, protected ou private, tá? Então, beleza. Então, vamos fazer um outro exemplo de código aqui, tá? Então, eu vou apagar esse código aqui, já creio que ficou bem claro das possibilidades aí que dá para fazer. Então, eu vou criar uma class cliente. Eu estou criando tudo aqui mesmo no app para fim didático. E aí, eu estou criando uma class cliente que vai ter o quê? Sei lá, public string. Vamos chamar no português mesmo, nome, já que eu chamei a classe de cliente. Então, aqui é public, né? Protected, string, cifrão endereço. E private, string, telefone, tá? Então, a gente tem três propriedades aqui, com visibilidades diferentes, com encapsulamentos diferentes, né? Um public, um protected e um private, dentro dessa classe cliente. E aí, o que eu vou fazer aqui fora? Eu vou fazer um cliente1 igual new cliente, tá? Como a gente não tem método construtor, não precisa passar nada aqui dentro, tá bom? Independente se tem construtor ou não, é uma boa prática abrir e fechar o parênteses. E aí a gente vai fazer a nossa reflection class, vai receber um new contra barra reflection class, passando uma instância. A gente pode passar isso também. Então, além da string, a gente pode passar uma instância também para poder fazer a inspeção, vamos falar assim, tá? Então eu quero que vou criar uma nova variável aqui, ó, properties, que a gente quer pegar as propriedades, tá? Dessa classe aí. Então a gente vai fazer reflection class get properties, tá? Então esse get properties retorna para a gente um array, tá? Ele retorna um array para a gente aqui, que a gente pode fazer com essas properties agora um for each, tá? Então, properties as property, e aí eu vou dar um eco aqui em cada propriedade. Eu vou fazer assim, ó, property get name, vamos pegar o nome de cada propriedade e concatenar com uma quebra de linha aqui, que é o PHP EOL, para quando a gente está no terminal, tá bom? Então, ele teria que exibir para a gente o nome das propriedades, nome, endereço e telefone, em formato de string. Então, vou limpar aqui, vou fazer um PHP, PHP, e ele exibiu para a gente exatamente o nome de cada propriedade que a gente tem no objeto que a gente está inspecionando, que no caso é o objeto cliente, tá bom? Então, isso é muito legal também. Então, a gente viu como pegar todas as propriedades, só que na verdade a gente pode pegar propriedades de um encapsulamento específico, de uma visibilidade específica, tá? E é o que a gente vai aprender agora. Então, a gente vai manter esse exemplo, tá bom? E aí a diferença é que quando a gente fizer o get properties aqui dentro
a gente pode passar uma constante, vamos falar assim, ou um enumerador, que ele parece bem também, que é o quê? Contrabarra reflection property. E aí eu falo qual visibilidade que eu quero. Então eu falo, ó, eu quero tudo que é público, is public, é público, tá? Então pronto. Então a gente pode pegar tudo que é público, tudo que é protected, tudo que é private, tudo que é static, né? Só os métodos estáticos, tá bom? E aí beleza. Agora, como eu peguei só público, ele tem que imprimir aqui só o nome. Então vamos fazer esse teste aí. Ah lá, agora imprimiu só o nome, tá bom? Então isso é muito legal. Tipo, de repente você tá, sei lá, trabalhando com alguma lib de componentes, Livewire, sei lá. Quero pegar todas as propriedades públicas aqui e dar um reset, enfim, se bem que ele já faz isso, né? Ele já tem o método reset. Mas enfim, às vezes você vai querer pegar todas as propriedades específicas, todas as públicas, todas as protected, as private, para fazer determinada ação. Tátil, mas e se eu quiser pública e protected, por exemplo? Opa, aí a gente já usa um recurso do PHP mesmo, que é o pipe aqui, ó. A gente põe um pipe contra barra reflection property e chama a outra que você quer, protected, né? Então, nesse caso, ele está verificando pública ou, esse pipe é um ou, pública ou protected, você me traz, tá? Então, vou executar aqui e ele trouxe nome e endereço, tá? Beleza pura? Bom, top. Isso aqui já está dando uma base do que a gente consegue inspecionar, porque se não for por Reflection API, a gente não consegue acessar uma propriedade, um método que é protected ou private, apenas public, tá? Então agora, o que a gente vai fazer com a Reflection API? Aqui já começa a entrar o perigo, né? Então, use com sabedoria esses poderes que você vai obter a partir de agora. Então a gente vai aprender a permitir acessar e alterar valores de propriedades protected ou private, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Vamos ver um exemplo de código aqui. Então, pensa que eu vou colocar em uma só, mas aqui você sabe que poderia ser em várias, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou deixar só o telefone, private string telefone aqui. Aqui o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou colocar um método, tá? Private function ver telefone, tá? Então a gente tem um método que retorna uma string aqui, né? Return this telefone. Então, assim, a gente, na teoria e na prática também, sem Reflection API, se a gente der um new em cliente, a gente não consegue ver nem o telefone pela propriedade, nem chamar esse método ver telefone. Não consegue, tá? E eu espero que você já saiba disso, porque isso aqui é o básico de orientação a objetos. Então, o que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou pegar aqui, eu vou apagar esse código para baixo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a minha reflection class, vai ser o new reflection class, tá? Eu vou passar o FQN aqui, o full qualified name, que é o cliente 4.class, tá? Então a gente está inspecionando o objeto primeiro aqui, a classe, quer dizer, primeiro aqui. E aí a gente vai fazer aqui, ó, property, vai ser o quê? Reflection class, get property. Se eu falar get property no singular, eu posso passar o nome da propriedade que eu quero. E se eu falar get properties, ele traz tudo, se não colocar um filtro, ou colocando um filtro de visibilidade, ele traz só que a gente filtrou, que a gente viu agora há pouco. Então, como a gente tem uma aqui e eu sei o nome que eu quero pegar, eu falo get property telefone. Eu quero a propriedade que chame telefone, sem o cifrão, tá? É o nome sem o cifrão. Beleza. Aí logo abaixo eu já tenho que fazer aqui, ó, property que eu peguei, set accessible. Tipo, eu quero tornar ela acessível, independente da visibilidade. Então, se ela for protected ou private, tornei ela acessível. E aí, a partir de agora, desse momento, presta atenção, tá? Eu vou criar um novo cliente aqui. Se for um cliente, é igual new cliente. Eu poderia mudar essa... Eu vou mudar, na verdade, essa estratégia para ficar mais fácil. Porque aqui, ó, eu já quero passar o valor no construtor, tá? Então, o que eu vou fazer? Public function, underline, underline, construct,
tá? Então aqui eu já quero fazer um private string telefone, entendeu? Então quando eu der um new, obrigatoriamente eu tenho que passar um telefone. Se não fosse obrigado, eu tinha que dar igual a alguma coisa. Mas como eu não estou dando igual, deu new é obrigado a passar alguma coisa aqui, tá? Então eu estou dando new cliente e me obrigaram a passar um número aqui, né? Então 16 99222 2222. Eu vou qualquer telefone aqui, tá? E aí eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso dar um echo em property, ó, isso aqui é da Reflection Class. Eu tenho a API de reflexão inspecionando a classe cliente, tá? Então, eu pego aqui, ó, property, que eu sei que essas configuração que eu fiz aqui, ela já tá ativa para ver o valor de uma propriedade. Então, eu falo get value, só que aí aqui no parâmetro eu tenho que passar a instância do que eu quero inspecionar. Por exemplo, a gente tem aqui o cliente, certo? Que é essa daqui, ó. Em outros casos eu estava chamando de cliente 1. Vou pôr até aqui, ó. Cliente 1. Então, tipo assim, eu tenho, ó, eu preparei toda a API de reflexão, tá? Mas quando eu quero obter um valor aqui, eu tenho que passar a instância do objeto que eu quero que seja hackeado, vamos falar assim, tá? Aí eu passei esse cliente 1 aqui. Bem tranquilo, eu acredito que vocês entenderam. E aí, esse eco aqui, ele vai dar pra gente o resultado do telefone. Basicamente isso, tá? Pelo menos é para dar. Então, ó, tá vendo? Funcionou aqui, ó. Pegou o telefone. Essa porcentagem aqui porque a gente não pôs um PHP EOL aqui, tá? Beleza. Agora, o que eu quero ensinar para vocês é um negócio novo no PHP, tá? Ainda nesse contexto, que veio para deixar o PHP mais seguro ainda, tá? Por quê? Desse jeito que a gente está fazendo, cara, dá a impressão que, tipo assim, ah, legal, mudei a visibilidade do PHP, e aí, independente da visibilidade, se eu usar a API de reflexão, eu consigo fazer o que eu quiser nas propriedades, protected, private. Sim e não, tá? Sim, caso você deixar exatamente desse jeito aqui, ó, private, string e tal. Só que no PHP chegou um cara muito foda, que é o read only, que tem no C Sharp, que tem várias outras linguagens, que aqui, quando eu uso esse cara, meu, isso aqui é somente leitura. Então, nesse momento, nem a API de reflexão consegue fazer modificação aqui. A gente consegue ler, tá? Então, se eu fizer isso aqui, a gente consegue ler, mas a gente não consegue escrever. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Vou tirar isso aqui, que por enquanto a gente só está lendo, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou comentar. Aliás, vou deixar esse cara aqui embaixo mesmo. Eu vou fazer aqui um property. Ao invés de get value, eu vou fazer um set value, tá? Então, no objeto cifrão cliente 1, né? E essa propriedade que a gente está inspecionando já, que a gente pegou, a gente sabe qual que é a propriedade, essa property, que a gente filtrou aqui em cima, é a telefone. Então, na propriedade telefone, nesse objeto cliente, eu quero pôr o valor banana. Nada a ver, né, com o telefone isso. Então, e aqui embaixo eu estou dando o echo get property cliente e tal, tá bom? Mesmo que eu instanciei aqui em cima. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai hackear a classe e vai trocar uma propriedade que era privada por banana, tá? Erradíssimo isso, hackeamos o PHP. Mas a partir do momento que a gente fala, cara, isso aqui deu new já era, então eu quero read only. Deu new, passou os parâmetros, já era, ninguém mexe, usa read only, tá? Porque aí nem a API de reflexão consegue mudar esse valor. Se eu tentar agora, ó, ele estoura um erro na minha cara falando, amigão, não pode modificar a propriedade read only, tá? Então, olha a importância de usar o read only. Pode ser que até o momento você não via, não enxergava a importância de usar o read only. Pode ser que a partir de agora você veja essa importância, tá? Então, beleza. Já entendemos isso aqui agora, já dominando essa parte de propriedade. Agora vamos ver a parte de método, né? Como que a gente poderia executar métodos protected ou private. Então, eu já deixei a estrutura tudo bonitinha ali. Eu só vou voltar até aqui esse ponto, ó, porque a gente já tem ali o telefone que a gente vai receber quando der o new e o método ver telefone. Já deixei ele prontinho para esse próximo exemplo aqui. Então vou pegar aqui, ó, method vai ser o quê?
reflection class. Você já deve imaginar que tem uma parada que chama get method e tem o get methods para pegar todos, né? Então você já deve imaginar que ele funciona igual a propriedade e sim, ele funciona igual às propriedades, tá? Eu quero só o método ver telefone, beleza? Só esse método que eu quero. E aí a gente faz aquela mesma abordagem de set accessible true. Tornei ele acessível. Então, se ele for protected ou private, agora ele está acessível, tá? E aí a gente segue aquele mesmo esquema. Cria uma instância aqui, cliente 1, new cliente, já passando aqui um telefone, passando um telefone teste aqui. E aí o que a gente pode fazer? Ó, veja bem, a gente vai tentar executar um método que é privado, que por padrão não dá para fazer, tá bom? E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar um echo em method invoke, tá? Então, a gente tem esse invoke a partir de uma inspeção da reflection class, tá? E aí eu passo o objeto cliente 1. A gente já sabe que esse method é o método que a gente pesquisou aqui, nessa variável. A gente chama o invoke e passa a instância, tá bom? E já era. O que vai acontecer aqui? Ele vai chamar o ver telefone que vai retornar o telefone para nós. Ele vai executar, eu posso até pôr o PHP-OL aqui, né? Então ele vai executar um método privado. Olha que loucura isso, cara. Ó, executou um método privado, tá? E a gente poderia também chamar passando parâmetros, tá? Então, por exemplo, vamos supor que aqui no método telefone a gente receberia uma string cliente que fosse obrigatório passar. E aí a gente poderia, deixa eu recortar isso aqui, retornar uma frase aqui, então, telefone do, aí passa o nome do cliente aqui, 2 pontos, e a gente faz aqui, this telefone, tá? Então vai ficar o telefone do cliente, sei lá, two jobs, telefone do two jobs, 2 pontos, e vai vir o meu telefone, tá bom? Então, agora, esse método que é privado, ele, obrigatoriamente, a gente tem que passar uma string que é um cliente, tá? Bem simples isso aqui. Então, o que a gente faz? A estrutura é a mesma aqui, tá? A única diferença é que, ao invés de a gente chamar o método invoke, a gente vai chamar o invoke args, porque a gente precisa passar argumentos, tá? E aí não é dar um vírgula aqui e passar o telefone, porque, aliás, e passar o cliente, né? Que é o two jobs, por exemplo. Não é isso. Na verdade, como você pode receber vários argumentos em uma função, certo? Ou no método, então a gente tem que passar um array e aí ele vai distribuir cada argumento que você passar para cada parâmetro que você tiver, tá bom? Então é em array, senão não funciona. Então, segundo parâmetro aqui, um array com os argumentos que você quer passar, beleza? E top! E aí isso aqui já vai funcionar também. Se eu executar de novo, aí lá, telefone do não sei o que eu fiz aqui não sei o que eu fiz aqui. É lógico. Vamos corrigir aqui, ó. Quando a gente dá um new, a gente passa o telefone, tá? Quando a gente está passando o parâmetro aqui, nesse método ver telefone, a gente não passou aqui cliente, né, filho? Então, não vai funcionar mesmo. Então, beleza, vamos executar de novo. E tudo funcionando. Telefone do Two Jobs, 16 9222222. Beleza, tá? Isso é muito legal, isso é muito maneiro, funciona muito bem, porém, a gente tem métodos pronto para trabalhar com invocação de métodos protected, private, enfim, que é o reflection method. Então, ao invés da gente fazer o reflection class, né, a gente pode fazer aqui um reflection method, tá? E aí aqui a gente já chama direto o cifrão method, beleza? Aqui é o mesmo esquema, cliente, só que aí eu já quero no segundo parâmetro passar qual método que eu quero pegar, ver telefone. Então, numa linha a gente já fez isso. Na outra linha, a gente precisa obrigatoriamente fazer o set accessible e pronto. Agora a gente só faz o que a gente estava fazendo antes. Então, cifrão cliente 1, new cliente, passando o telefone dele. E aí a gente faz o que? O eco do method invoke args, que agora a gente está passando por um argumento. Poderia ser só o invoke se não tivesse o argumento, tá? E passa aqui o two jobs, tá?
na teoria, tudo tem que funcionar. Então, vamos executar de novo. E funcionou, tá bom? Funcionou perfeitamente. Então, até aqui, você já obteve um conhecimento muito bom, né, de Reflection API. Só que eu quero ir além. Eu quero fazer vários e vários exemplos para você poder bater no peito e falar, cara, PHP eu manjo sim, cara. Se você manja Reflection API, cara, você manja orientação a objetos e Solid, cara, bate no peito e fala, cara, eu manjo de programação com PHP, hein? Então vamos lá. Então vamos aprender a criar novas instâncias via API de reflexão, né? Via Reflection API, tá? Então a gente vai ver um exemplo aqui bem tranquilo. Vou manter o nosso exemplo aqui. A única diferença que eu vou fazer aqui, só vou inicializar o telefone aqui, ó, para ele já não ser obrigatório. Então deu o new no cliente, é obrigatório ou não passar o telefone dele, tá? Ver telefone, vou tirar esse parâmetro aqui e vou só retornar isso aqui do jeito que estava, só para retornar o telefone do cliente. Beleza, vou deixar a classe assim mesmo e vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Como a gente pode criar novas instâncias. Então é o seguinte, vou pegar uma Reflection Class aqui. Vai ser um New Reflection Class. Passando o FQN, né? Então, cliente class. Beleza. Por enquanto aqui a gente tem uma instância de Reflection Class, tá? Reflection Class. Se você der um DD aqui, ó. Olha onde eu tava dando DD, que legal. Se você der um DD aqui no Reflection Class e executar, você vai ver que isso aqui, ó, ele tem um monte de coisa, vai vir um monte de coisa, que é uma instância de Reflection Class, tá bom? Não é uma instância de cliente. Ou seja, é uma instância do inspecionador de classes e objetos. Pensa assim. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso ter um instance, que é o quê? Se from reflection class, e chamo o método new instance. Que seria o que esse instance? Aquele cara nosso, cliente 1, entendeu? Só assim. Aí, se eu der um DD aqui nesse cliente 1, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou dar um clear aqui no terminal. E agora sim, ó, a gente tem uma instância de cliente, cara. Ou seja, a gente pegou um cliente sem dar new cliente. Tá entendendo a parada? A gente pegou pelo objeto da Reflection Class um novo cliente. Olha que doideira. E a gente sabe que ele vai retornar um cliente quando der new instance, porque quando a gente deu um new no Reflection Class, a gente passou o objeto que a gente quer inspecionar, o tipo de classe que a gente quer inspecionar. Por isso que quando a gente der um new class, dinamicamente ele vai pegar o cara que ele está inspecionando, tá? Então isso aí tem que ficar bem claro. E aí a gente poderia também aqui, além do cliente, pegar o método dele, olha só, com reflection class, get method, e a gente pega o método que a gente quer lá, ver telefone. Pode pegar o método também. Só que para executar aqui a gente sabe, né, que ele teria que estar público. Porque se ele tiver protected ou private, a gente tem que fazer aquele macetinho do set accessible, tá bom? Então eu vou debugar o cliente e também eu vou debugar o retorno do método, que eu vou fazer aqui, ó, method invoke, passando o meu cliente 1, tá? Então, uma linha ele vai dar o objeto do cliente, e na outra linha ele vai dar o retorno da execução do método verTelefone, que é o próprio telefone, tá? Então vamos ver aqui. Olha lá. O 1, esse cara aqui, e o 2, só o telefone, tá bom? Então vocês têm que tomar muito cuidado também quando a gente vai inspecionar esse tipo de situação, vamos falar assim, né? Porque eu tô dando um new em algo que não precisa passar parâmetro, porque eu dei um igual e isso aqui. Mas e se isso aqui fosse obrigatório, né? Se isso aqui fosse obrigatório, o telefone fosse obrigatório, na hora que a gente fosse inspecionar o elemento, isso aqui vai dar ruim. Primeiro que a propriedade telefone não está inicializada. Concorda comigo? Então pode dar um erro de inicialização aqui. Ó, ele está pedindo argumento, ó, 0 passado em 1 que é esperado, tá? Então isso aqui já dá erro. Então, quando você for inspecionar uma classe, um objeto que é obrigatório passar o parâmetro no construtor, ao invés de você usar o new instance, você pode ignorar a inicialização dele, dando um new instance without constructor.
Então, você vai construir um novo objeto sem chamar o método construtor. Porque o método construtor, ele é chamado automaticamente quando a gente dá new, tá? E por trás do span, esse new instance e tal, ou new instance without constructor, né? Na verdade, without constructor não. O new instance, por trás do span, ele dá um new em algum momento. Então, como ele dá um new em algum momento, ele chama automaticamente o método construtor. É um comportamento padrão da linguagem, tá? Deu new, ele chama o construtor automaticamente. Só que se a gente faz new instance without constructor, né, sem o construtor, ele não chama o método construtor. E aí você vai ter um objeto lá sem chamar o método construtor, basicamente. Só que aí nesse caso sim, ele pode dar um erro de inicialização quando a gente tentar chamar o telefone, porque é uma propriedade que não está inicializada. Concorda comigo? Não está inicializada. Por que não está inicializada? Porque a gente não passou pelo construtor. Então eu vou chamar algo aqui que não está inicializado. Vai estourar um erro na minha cara, tá? Ó, a propriedade tipada cifrão telefone não pode ser acessada antes da inicialização. É isso que está falando o inglês aqui, tá? Então, um jeito extremamente simples de resolver isso é tente chamar o telefone, se não tiver inicializado, interrogação, interrogação, retorna tipo não definido. E aí a gente já mata esse problema com maestria e muito fácil, sem fazer if, e set, essas coisas, tá? Então, vou executar aqui, não definido, e a gente tem lá o objeto cliente aqui no cliente 1, tá? E quando foi chamar o método, não definido, tá? Então, olha só o que dá para fazer com Reflection API, né? Se você começar a somar esse conhecimento, assistir esse vídeo 2, 3 vezes, 10 vezes se for preciso, né? Você vai ver que você vai ter um conhecimento de inspeção de classes e objetos no PHP que vai te tornar um cara muito produtivo, vai te possibilitar reduzir drasticamente alguns códigos que você fazia com 20, 30 linhas, fazer com 4 linhas, 2, sei lá, tá? É só saber usar a Reflection API, tá bom? Então, beleza, vamos aprender um pouquinho mais então? Isso aqui é bem legal que eu vou mostrar agora, que é como recuperar os comentários de DocBlock. Parece que não, mas eu estou preparando vocês já para a próxima aula, tá? Porque eu queria falar de attributes, os novos attributes de PHP. Mas não tem como eu falar de attributes se vocês não tiverem o conhecimento sólido de Reflection API. Por isso que eu comecei de Reflection API. Então, beleza. Então, vamos aprender a recuperar os docblock, né? Que é aqueles comentários que a gente põe em cima da classe, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou apagar esse exemplo tudo aqui, para a gente não ficar só nesse exemplo, né? Vou criar uma classe aqui, ó, class payments, tá bom? Essa class payment aqui, ela vai ter um método, sei lá, public function card, seria um método de cobrança, tá? E vou deixar bem cru assim, tá? Bem cru, só a casca da classe para a gente estudar. Então, o docblock, ele é aqueles comentários que a gente põe aqui, ó. É barra asterisco, asterisco, espaço, asterisco, barra, tá? Então, se fizer só assim, ele vai ficar até cinza na ideia. Ele tem que ficar assim, ó, verdinho, tá? Que aí é um docblock que dá para pegar o valor. Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa é uma classe especializada em realizar pagamentos online. A gente sabe que isso aqui é como se fosse um comentário especial, tá? Só um comentário informativo para quem pegar a classe aqui e falar, ah, tá, então essa classe faz isso, tá? E esse método aí, ele faz o quê, né? Então a gente pode pôr aqui, ó. Então esse método faz a cobrança de fato, por exemplo, tá? Então a gente tem dois docblock aqui. Como que a gente consegue recuperar via programação, né, em tempo de execução, em runtime, esse comentário e esse comentário, né? Só com Reflection API, tá? Pelo menos no PHP, não é só, né? Mas eu acho que a melhor forma vai ser com Reflection API. Às vezes é só também, mas enfim. Não, só não, vai. Porque eu posso fazer pegar o texto desse arquivo, fazer um regex e os caramba, mas, meu, não vale a pena, tá? Então, posso fazer aqui, ó, reflection class é igual new reflection class. Quem que é o cara que a gente quer inspecionar? O payment, tá? Payment class. Nesse caso, a gente não vai nem precisar de instância,
porque a gente já vai ter o valor dele aqui, ó, na estrutura da classe, né? Não precisa instanciar. Então, eu vou dar um eco aqui, ó, em reflection class. Se eu falar aqui, ó, get.doc.comment, vou dar um PHP EOL aqui, uma quebra de linha. Se eu fizer isso, ele obtém esse comentário da classe, tá? Então, ele obtém esse comentário da classe, get.doc.comment, tá bom? Se eu fizer echo reflection API, ir até o método, né, getMethod, que a gente já conhece, card, e aí sim falar get.doc.comment, aí nesse caso aqui, deixa eu dar um outro PHP-OL, a gente pega o comentário do método, tá? Então vamos executar isso para ver se isso é verdade. Aí, ó, recuperamos o primeiro comentário, recuperamos o segundo comentário. E ele recupera com as tags de entrada, barra asterisco, asterisco barra e tal, tá? E aí, se você quiser fazer um exemplo um pouco mais complexo disso, por exemplo, eu ter uma propriedade, por exemplo, aqui, ó, private int id, por exemplo. E aí eu vou comentar ela aqui, ó, que ele já até veio aqui, ó, var int, tá? PHP Storm já completou aqui para mim. É exatamente isso que eu ia fazer. E aí aqui no charge, a gente tiver, sei lá, @param array, from params, e sei lá, @return array, não sei. Você pode querer fazer algo mais completo para falar que aqui receberia um parâmetro, que seria um array params inicializado com nada, caso não passe, e retorna um array, tá? Então você documentou o que ele faz, para evitar erro aqui. Eu vou pôr return params, mas aqui teria uma regra de negócio. E aí, como que a gente pode brincar nesse caso aqui, tá? Então, aqui a gente vai brincar de um jeito um pouco diferente, tá? Eu vou brincar com uma parada que a gente não viu ainda, que é o Reflection Property, para pegar a propriedade aqui, ó, para pegar essa propriedade Private Int ID, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um Reflection Property, vai receber um new Reflection Property, tá? De quem? Do payment.class, vírgula, qual é o nome da propriedade? ID, tá? Ela chama ID a propriedade aqui, certo? Sem o cifrão, tá bom? Sem o cifrão. Deixa eu dar um espacinho aqui, só para não só para não confundir com o doc block de baixo. Aí eu vou falar aqui, ó, doc of property, né, o documento da propriedade vai ser um reflection property get document, tá? E aí, eu já vou continuar o código aqui, que vocês já estão entendendo a parada. Vou fazer aqui, ó, reflection method. O que a gente... Opa! O que a gente vai fazer nesse reflection method? Você já deve estar imaginando. New, contra barra, reflection method, passando o payment, tá? E pegando o nome do método, que é o charge, beleza. E aí eu vou fazer doc of method. Então, estou pegando o documento da propriedade, estou pegando o documento do método, né? Reflection method, get doc comment, tá bom? E aí eu vou dar um dd em doc of property e em doc of property, doc of property e doc of method, tá bom? Vou dar um dd nos dois para ver se a gente vai recuperar os dois aqui certinho, tá? E aí ele recuperou o primeiro aqui, ele recuperou certinho, tá? E o segundo ele recuperou por completo aqui. Eu tinha falado em algum momento do vídeo que ele recupera a primeira linha, esse getDocComment, mas na verdade ele recupera o bloco inteiro, tá? O bloco inteiro ele vai recuperar numa string, tá bom? E ele traz aqui o barra asterisco, asterisco barra. Mas assim, caso você queira recuperar o tipo desse parâmetro, o tipo dessa variável, aí já fica um pouco mais complexo, tá? Então, existe um pacote, tá? Que os frameworks usam mesmo, do PHP, que é o Reflection Doc Block, tá? Então, vamos aprender a usar esse cara para a gente conseguir extrair esse tipo de informação, tá? Então, vou pôr aqui um Composer Require, PHP Documentor barra Reflection Doc Block. Vamos instalar esse pacote aqui para a gente não precisar reinventar a roda,
tá? E aí, a partir desse momento, logo abaixo aqui, ó, o require once, a gente pode dar um use em docBlockFactory, que é esse cara aqui, tá? A gente usa ele, e a gente vai usar essa classe aqui, ó, docBlockFactory, para pegar as nossas informações. Então, ao invés de fazer isso aqui, que eu posso até deixar comentado aqui para vocês, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai criar aqui um factory vai ser um docBlockFactory. A gente não dá new aqui, que a gente vai ter um método para isso, tá? Que é o create instance, tá bom? E aí a gente pega aqui, ó, property docBlock, por exemplo, vai ser o quê? Factory. Nesse caso aqui, eu não posso comentar. Ele ajuda a inspecionar uma string que você pegou, basicamente, né? Então, um docBlock que você já tenha comentado. Então, eu vou precisar disso sim ainda, tá? Vou precisar disso sim, porque aqui no Factory, quando eu chamar o create, eu preciso passar o doc of property, por exemplo. Doc of property. E aí eu posso criar também uma nova instância, caso eu queira aqui, para pegar do método, que seria method docBlock. Então aí a gente pega aqui doc of method, esse cara aqui, doc of method, tá? Então a string que a gente tinha aqui, a gente passou aqui, e a string que a gente tinha aqui com barra asterisco barra, a gente passou aqui, tá? E aí agora tudo é mais simples, então a partir daqui, ó, usando o pacote, tá? Então a partir daqui é usando o pacote. E aí, depois que a gente preparou a fábrica deles aqui, pegou as strings e tudo, a gente pode fazer simplesmente várias opções aqui. Por exemplo, ó, echo cifrão. Vou pegar aqui, ó, método docBlock, por exemplo, get summary. Olha que lindo usar isso aqui, ó. Então, esse método get summary aqui, ó, ele obtém o texto da primeira linha. Então, esse método docBlock aqui, ó, que é o docBlock do método, você tá vendo que ele tem um monte de linha aqui, ele consegue pegar esse cara aqui, tá? Porém, de uma forma mais bonita. Sem o barra asterisco barra, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou dar um... Eu vou executar, que é a única coisa que está tendo que sair desse eco aqui. Então eu vou executar o nosso código aqui, ó. PHP, app.php, e ele trouxe, ó, esse método faz a cobrança de fato, limpinho a string, tá? Então, caso você precise pegar informações do docBlock, com certeza você vai querer usar esse pacote. E eu dei só um exemplo. Por exemplo, se a gente tiver uma descrição, o que seria a descrição? É todo o texto depois da segunda linha. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, essa é a parte 1 da descrição. Eu vou dar um enter aqui, ó. Que estamos utilizando nesse código. Então, se eu tivesse até mais linhas aqui, o que está acontecendo? Depois dessa primeira linha, todo o texto que vir juntinho aqui, ó, ele vai pegar como descrição. E depois vem parâmetros e retorno. Essa é a estrutura. Então, o que a gente pode fazer aqui embaixo é o seguinte. Eu pegar, ao invés de eu pegar o getSummary, eu faço o método de docBlock getDescription, um método prontinho para a gente, para pegar a descrição de todo o docBlock, né? Obtém a descrição da classe barra método barra propriedade, né? Então, vamos executar aqui para ver se ele vai pegar certinho. Ah lá, pegou, ó. Esse é o primeiro eco e aqui é o segundo eco, tá? Essas duas linhas aqui, tá bom? E tem mais, a gente pode verificar, tem um conceito que ele chama de tag aqui, né? Isso aqui, ó, esse arroba param, arroba return, isso aqui é chamado de tag lá nesse pacote, tá? Então a gente pode verificar se uma tag existe, basicamente. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um eco aqui, ó. Tem arroba param, ele vai falar se sim ou não, tá? Então, eu estou fazendo um eco direto aqui. Então vou abrir um parênteses aqui para ficar mais... Então, php eol, ponto e vírgula. Então aqui dentro desses parênteses eu vou verificar se tem uma tag ou não. Então, por exemplo, o method block
tem a tag param sem o arroba, tá? Então, se tiver, eu vou pôr sim. Caso contrário, eu vou pôr não, tá? Então, se eu executar aqui, ele fala, ó, tem. E o arroba banana, sei lá, qualquer coisa? Não tem. Então, ele consegue identificar as tags, que é tudo que tem o arroba alguma coisa ali, tá? É muito útil também. Ah, quero saber se tem autor, quero saber se tem, sei lá, var. Você consegue pegar tudo isso de um jeito muito fácil, tá bom? Aí, continuando aqui, para a gente ter um domínio até a mais aqui, a gente pode fazer o quê? Echo property doc block, que é aquele que a gente fez lá em cima. Vou fazer o seguinte, get tags, ó, a gente já sabe o que é tags, né? Get tags with type, né? Obtenha tags com tipo pelo nome. Então, eu estou obtendo tags que foi informado o tipo ali, que está tipado pelo nome var, que é o que a gente usou lá em cima, lá, ó, o var, tá? Cadê? Aqui, ó, var int, tá? E aí, o que a gente pode fazer aqui, ó? Pegamos, isso aqui retorna um array. Vou pegar o primeiro aqui, sem dó, get type. Só que se eu der só esse get type, você vai ver que ele vai retornar para a gente aqui um bagulho muito louco. Ele nem vai deixar retornar, porque isso aqui ele vai retornar um tipo de fato. Eu vou dar um DD aqui, ó, para você ver que ele não vai me retornar uma string. Ele vai retornar um objeto de tipo. Ó, tá vendo? Ele me retornou um tipo inteiro, que é uma classe do PHP Documentator, tá? Se eu quiser obter de fato, eu tenho que fazer o echo aqui, ó. Só que aí aqui eu vou chamar um método, olha que loucura, underline, underline, to string, abre e fecha parênteses, tá? Aí aqui eu posso dar um php eol, tá bom? E se a gente executar esse cara, ele retorna o int, ou seja, conseguimos pegar o tipo dessa tag var, tá? Então, assim, é meio é mais para quem vai desenvolver lib, desenvolver pacote, framework, ter esse conhecimento mais avançado. Mas eu quero que você tenha, tá? E isso funcionaria com o return, com o param, tá? Para você saber, que tipo de retorno está retornando aquele método, tal. Ele fala int, float, array, tá? Então, para quem vai desenvolver coisas mais complexas, né, pacote, framework e tal, é muito bom ter esse conhecimento, tá bom? E só para finalizar o exemplo aqui, você poderia, por exemplo, fazer um for each aqui do method docblock get tags, por exemplo, get tags as tag, e aí você poderia fazer um echo aqui para descobrir cada tag que tem. Então vou fazer aqui, ó, deixa eu já dar um phpol aqui para não esquecer. Vou pôr arroba, que ele vem sem arroba, né? E vou colocar aqui, ó, tag get name, aí aqui a gente pega só o nome dela. Aí eu vou dar um dois pontos aqui, espaço. Deixa eu dar um ponto aqui para não esquecer. Vou concatenar aqui, ó, vou ter que concatenar com outra coisa aqui, ó, que eu vou fazer aqui no meio. Method docblock get tags with type, igual a gente fez ali, pegando o tag get name. Olha que loucura. Get name. E aí aqui fora, certo? Porque aqui é o get name. Aqui é o outro parâmetro do get tags with type by name. Então eu falo aqui 0, igual a gente fez ali em cima, tá? Get type underline underline to string. Loucura, né? Mas dá para fazer, galera. Dá para fazer. Deixa eu só ver se eu não esqueci nada. Aparentemente não. Se eu não cometi nenhuma gafe, a gente vai pegar todas as tags, né, do método que a gente está inspecionando ali, tá bom? Então vou dar só um eco aqui, ó, só para dar uma dividida para a gente saber que depois desse monte de tracinho aqui, a gente vai estar inspecionando isso aí, tá? Vamos ver. Aqui tem um erro de sintaxe, eu escrevi alguma coisa errada aqui. É lógico, eu tinha que dar o traço sinal de maior para chamar o método, né? Então vou pôr aqui, ó, traço sinal de maior para chamar o método toString.
E aí ele tem o params, é porque aqui eu não dei o PHP OL, né? Então ele tem o parâmetro array, né? O arroba param é do tipo array, e o arroba return é um retorno do tipo array também, que a gente definiu lá, né? Ó, o parâmetro param é um array e o return é um array também, tá? Então, é um conhecimento extremamente avançado. Não sei se você precisa de todo esse conhecimento agora e tal, mas eu precisasse que você tivesse conhecimento para você entender o que as documentações, o que os pacotes fazem por trás dos panos, tá bom? Bom, esse tipo de conteúdo realmente ele é extremamente válido e extremamente avançado também. É lógico que a parte de Reflection API tem muito, muito mais coisas para aprender, tá? Mas pode ser que esse conhecimento aqui já te dá uma base fundamental para você conseguir refatorar código, para conseguir entender o que as bibliotecas e frameworks utilizam por trás dos panos, tá? O próximo conteúdo que eu vou fazer já vai ser utilizando Reflection API, tá? Para pegar os PHP attributes, beleza? Bom, galera, então eu espero que tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo bem denso, mas é um conteúdo necessário para todo mundo que quer sair do básico e do intermediário do PHP, né? Para quem quer conhecer as possibilidades avançadas que dá para fazer no PHP. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe o conteúdo ou o canal com a galera nos grupos de WhatsApp, Facebook, faculdade, família, tá bom? Espero vocês no próximo conteúdo. Forte abraço e bora estudar!